falar um pouquinho sobre superdotação, superdotado. Você pode falar um pouquinho o que é exatamente? Sim. O que é uma criança superdotada? Né? Uma criança que apresenta um coeficiente de inteligência num nível, né, muito superior, né, acima de 130, digamos assim. E aí a gente não se detém apenas a esse QI, a gente se detém também a funcionalidade dele. Então, a criança que tem altas habilidades em alguma área do conhecimento, não significa que ela vai ser boa em tudo. Geralmente são em áreas específicas do conhecimento. Se ela é boa em matemática, se ela é boa em ciência, ela não vai ser boa em todas as disciplinas. Tem uma área que ela vai dominar mais. Né? Então, como é que eu posso saber se essa criança é superdotada ou não? Por meio de uma avaliação, né, do QI dela, por meio da avaliação dos aspectos funcionais dessa criança, tem que passar pelo neuropsicólogo. E aí as escolas também não estão preparadas para essas crianças superdotadas. Por quê? Para elas já detêm muito conhecimento em algumas áreas e as aulas acabam sendo desinteressantes e as escolas não sabem como mediar esse conhecimento que já está além do que se espera. Então, ela começa a ser aquela criança que se desinteressa pelo conteúdo escolar ou que pode perturbar o ambiente da sala. A gente vê isso muito nas séries iniciais, Sim. nas crianças de primeiro ano ou até antes. Crianças com primeiro ano, com 4 anos, ela já está lendo. E aí tem uma outra habilidade que se chama hiperlexia, que é a habilidade precoce da leitura, que pode se desenvolver em crianças superdotadas. Né? Então, assim, as escolas não estão preparadas, precisam de investirem bastante a nível de capacitação. Eu digo porque tem escolas de renome aqui em Natal, quando a gente faz devolutiva, vai fazer reuniões, elas olham para você e perguntam, você pode me ensinar o que é isso? Você pode me dar artigos e nome de livros? Onde a escola, por ser de um padrão X, caberia a ela investir. Sim. Imagine as públicas, hein? Então, eu estou perguntando isso porque eu vi dizer que há uma subnotificação desse quadro, né, dessas pessoas. Por uma questão da avaliação, né? Porque para que se chegue a esse diagnóstico, precisa dar uma avaliação dessa parte cognitiva, né, do QI desse sujeito, e nem todo mundo tem acesso, porque não é uma avaliação barata, né? O convênio ele não te dá direito porque não está dentro do rol da ANS. Ela não tem nenhuma obrigação, né, de estar fornecendo. Aí uma mãe me disse uma coisa que eu vou até perguntar a você. Ela falou, ela tem um filho superdotado e diagnosticaram ele assim. E aí falaram que ela precisa acompanhar ele, ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim, esse multidisciplinar, porque se não acontecer esse acompanhamento, ele poderia enlouquecer. Não, enlouquecer qualquer indivíduo pode, independente da sua condição. Às vezes ele pode ser não bem aproveitado, né? O que pode acontecer? Esse indivíduo entrar num processo depressivo, porque ele não está sendo aproveitado da maneira do que ele pode dar. E o ciclo social dele não entende ele, porque ele está sempre na né? frente do que os pares, né? Então, essa questão pode mexer, sim, e desorganizar, porque ele muitas vezes pode ser não compreendido, mas não chegar a enlouquecer. O acompanhamento, ele é necessário para esse indivíduo entender como ele funciona, né? Entender o que é que eu posso antecipar para não entrar numa crise emocional, num processo depressor, né? De depressão. Então, assim, é muito infeliz também esse comentário assim, como tomar café para reter a atenção da sua filha. Né? Larissa, agora eu vou fazer uma pergunta até um pouco linkando para a gente que é pai. Você acha que a cobrança dos pais hoje, em relação aos filhos, exemplo, uma criança hoje de 5 anos, como a gente vinha conversando aqui, há 10 anos atrás a criança só tinha escola e tinha mais tempo livre para brincar, para fazer atividades. Hoje a gente vê que os pais tentam preencher a agenda da criança com várias atividades. Aí eu te pergunto, até que ponto isso pode ser bom ou até que ponto isso pode prejudicar esse excesso de atividades? Vamos iniciar, né, deixando bem ciente que não podemos ser hipócritas de dizer que queremos que os nossos filhos se destaquem. Muitos querem isso. Né? Então, eu não exijo da minha filha que ela seja melhor, eu exijo que ela seja feliz. Mas a sociedade coloca que precisa se destacar. Né? Então, você não tem um filho para dizer que quer que ele seja o pior da sala.
Então, para que isso não aconteça, o que é que você faz? Começa ofertando vários estímulos, vários estímulos. Então, essa criança, ela chega a um ponto que está tão sobrecarregada de tantas atividades que não tem tempo para ser criança, não tem tempo para o ócio. Não ter nada para fazer também é produtivo, porque essa criança precisa ter tempo para imaginação, para elaboração, para não ter uma dependência do outro, né? Então, é prejudicial quando a gente preenche muito a agenda dessa criança, que ela precisa ter um tempo livre, um espaço. Mas, infelizmente, muitos pais querem que seus filhos se destaquem. Eu não vou julgar por isso, né? Mas, no meu caso, eu não, como eu falei, eu só quero que minha filha seja feliz e consiga se desenvolver conforme o que ela tem para ofertar, né? Se eu posso melhorar determinadas habilidades delas, eu vou fazer, mas porque eu preciso que ela tenha estímulo suficiente, não a mais do que ela pode superar, né? Tem criança que fica tão cansada, chega já dormindo, Sim. né? No carro, eu dormo no carro. De tantas atividades. Mas- 3 esportes. Ah. Aí eu me pergunto, para que uma criança precisa de 3 esportes? Triatleta. É triatleta. Se ela fizer 1 ou 2, já está de bom tamanho. Mas tem famílias que a criança faz judô, natação, basquete. E se deixar, vai fazer mais. Aham. Outro ponto que eu vejo muito hoje em dia, a gente fala muito disso, a gente se torna... A gente é viciado nessas merdas, a realidade é essa, você tem perdão. Tecnologia, Tecnologia né? e telas portáteis como celulares e tablets. Não é recomendado, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até 2 anos de idade a criança não seja exposta a nenhuma tela. De 2 a 6 anos, que ela seja exposta apenas a 1 hora. De 6 a 13 anos, de 1 a 2 no máximo. E de 13 a 18 anos, de 2 a 3 horas. Você acha, de fato, que é respeitado esse tempo? Não é não, porque recebe Lá em casa a celular mulher de novo. acalma os meninos desse jeito, é com Porque é uma telefone. antiga chupeta. É. Hoje é desse jeito. A tecnologia hoje, infelizmente, no ambiente, principalmente no ambiente de pandemia, onde tinha o pai num trabalho no computador, a mãe em outra, não tinha quem desse atenção a essa criança, quem entrava era o tablet ou o celular, como uma forma de suprir essa necessidade. O tablet e o celular é a chupeta moderna, porque vocês supostamente devem ter ouvido muito. Deixa o celular para esse menino ficar quieto. Bom, Já a demais. salvação Lá é em casa galinha era desse pitadinha. jeito, era Mas muita isso briga. é viu? prejudicial porque essa criança precisa gastar energia. Quando essa criança contém essa energia, como é que ela vai... Não tem como. É muita energia Não, presa. peraí, deixa ela falar de novo ali que eu preciso gravar. Repete para mim de novo aí a questão dos tempos. Até 2 anos, nem 1 hora. Até 2 anos, zero de... Nem Mas ninguém faz isso. As crianças, elas já sabem. Ela sabe fazer até assim, ó. mexer já. Ninguém faz isso. O meu menino Caleb, ele tem 5 anos, cara. Homem, ele sabe coisa que eu fico impressionado. Você precisa mudar essa parte. O tempo, né? Tem que mudar essa parte aí para se adaptar com a sociedade. Bem, eu acho que não vai não, né? Mas tudo Não, bem. mas brincadeira essa parte. De 0 a 2 anos. Então, Nem zero, nenhuma exposição. É a recomendação da nem sociedade. televisão assim, televisão. Não, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Mas as pessoas Chegar não ali a seguem. pintadinha, hein? Não, galinha pitadinha é sucesso. É, a galinha Já pitadinha. perdeu um grande público aí, viu? Não, galinha pitadinha, a galinha pitadinha é o vídeo mais Pois visto é, no YouTube, a galinha pitadinha. Você sabia Com disso? certeza. Meu amigo, Adriano, Bem, eu eu sou tenho uma isso na minha ressalva, cabeça. Eu hein? tenho isso na minha cabeça, mas tudinho. Eu sou uma ressalva, minha filha, a gente até tentava, mas ela nunca gostou desses estímulos. Ela foi exposta à tela depois de 3 anos. E tinha uma hora que eu dizia, menina, você não quer não? não quer nem um celular. Porque chegou um momento que a gente queria, né, como eu sou humana, né, então, de certa maneira, eu queria fazer uso da tecnologia. Mas ela não queria, ela queria brincar. Até hoje, ela não é ligada no celular. Então vamos lá, de 0 a 2 anos, nada. Nada, de 2 a 6, 1 horinha. Vai de 6 A 13. Quantas anos? Até 2 horas. 13 a 18, de 2 a 3. Então, realmente... Ralada aí. Eu- Sem falar eu- para mim. tem que colocar limites e regras, né? Porque a Não, a gente dependência... controla bastante. Eu tenho uma filha hoje que ela tem 11 anos. E a gente deu um celular a ela, mas a gente controla muito, principalmente aquela questão dos aplicativos. Sim, que não A tem gente- maturidade para se Sim, defender, sim. né? Então, assim, a gente tem um aplicativo que a gente controla o que ela está acessando. E pode bloquear, E né? bloqueia. Então, assim, ela tem bem limitado. A gente também, assim,
foca muito nessa questão dos períodos Sim. durante a semana, o mínimo possível ali, 1 hora. Sabe Até qual, 2, né, sabe amigo? qual é a recomendação? Antes de dormir, não pode ir até 1 hora antes de dormir fazer uso de Da telas. insônia, né? Sim. Antes de terapia, recomendada 1 hora antes tirar esse estímulo. Dia de prova, né? Então vai para a escola 1 hora antes, tira esse estímulo. Porque as telas ela prejudicam em vários aspectos e a criança chega a um ponto tão dependente, né, que cria abstinência. Sim. Ela se irrita, Aham. é motivo de conflito. Não quer comer. Né? É. Deixa de comer. É, deixa. Então, é uma temática bastante relevante também, essa da tecnologia. Eu até faço vários posts em relação a isso, porque... Inclusive, tá de parabéns seu Instagram. Eu tava aqui obrigado. agora há pouco, Sim. tava comentando, né? Deixa seu Instagram também aí. Qual é o seu Instagram? Faça aí um arroba bem legal agora aí. Larissa Mariane M. @Larissa Mariane M. Sim, lá, galera, tem bastante conteúdo de forma bem interativa. Né? Então, para você que está acompanhando aí a live, que através da gente não conhece ainda, segue lá a Larissa. Eu sou fã dela porque muita coisa que eu tenho dúvida, eu vejo que os posts que ela faz lá são posts bem simples, mas que ricos de informações, que a gente não vê essas informações tão explícitas hoje em dia, né? A gente vê muito assim, as pessoas têm medo de falar e de se posicionar. E quando fala, comete aquele erro que o Pedro até trouxe, né? Falar de uma maneira pejorativa, sem entender realmente o assunto. O né? objetivo do Instagram, na verdade, é que trazer conhecimento que as pessoas ainda não alcançaram, né? Até para profissionais. Eu sou bem atenta ao que está saindo, né, de artigos, de leis. Então, o Instagram, eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar bastante no nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa comunicativa, mas em relação a redes sociais, eu sou reservada. Sim, Então, boa. a forma que eu busquei foi através dos posts. Eu não apareço muito, né, Vai gravações de vídeo. começar hoje. Quem Vai sabe, começar. né? Meu primeiro desafio enfrentado. Cleiton vai fazer negócio bom pra você aí, vai tocar de corda, né, Cleiton? Vamos embora, vamos embora. Tamo junto. Ajuda muito, viu? Eu digo por mim mesmo, né? Que antigamente, como eu falei para os meninos aqui, como eu trabalho com vendas, né? Sou empreendedor também, eu vendia minhas coisas, tipo assim, eu botava aqui em cima, só filmava aquele produto. Depois que eu comecei a filmar o produto em mim, que era, no caso, roupa, Sim. comecei a vender mais e expor um pouquinho. Então, é bem interessante. Sim, sim. Me diga